Ai, mais uma quinta-feira de trabalho. Nesse clima agradável que é São Paulo, pelo menos a gente tem um ambiente legal. Estou aqui com o meu querido garoto, Danilo Figueiredo. E aí, como é que você tá hoje? Tá gostando do clima aqui de São Tá Paulo? tranquilo. Tomando um pouco de raios UVA e UVB, um pouquinho de chuva ácida, mas faz parte do trabalho, é tudo por uma causa muito nobre. Hoje estamos aqui para mais um episódio de Last Call, onde entrevistaremos aqui nesse ambiente um ex-roceiro, Ex-roceiro da roça. ex-garoto da roça, decidiu virar milionário aos 18 anos. Como? Com certeza não foi fazendo faculdade, não qualquer faculdade. Vamos conhecer agora um garoto especial. Vamos deixar com que ele se introduza. Vamos conhecê-lo agora. Como é que eu saio daqui? Eu estou completamente molhado. E não é de uma forma gostosa. Como que o marqueteiro ganha dinheiro? É percebendo brecha no mercado e vendo qual mercado está em recessão. Mas ano que vem vai ser assim, o grande ápice disso, entendeu? Bom, meus garotos, nesse segundo episódio eu trouxe um convidado um pouco mais jovem, nosso querido Humberto. Quantos anos? 22 anos, 22 anos, 2003. você caiu de 17. Isso aí. Ele falou que você tinha barba antes, cabelo Tinha. de Jesus Cristo. Tava que nem Jesus, então, com o cabelo aqui, a barba, parecia que eu tava com 47 anos. Isso era a moda de onde você veio? Não era nada, eu que tava focado tanto no trabalho, tava nem cuidando de mim, nada, deixar a barba crescer, tava que nem o viajar, o pessoal olhava assim, mano, nem parece você. Você era de Minas. Era de Minas, o Ah, interior eu de também. Minas, velho. Eu também era de Belo Horizonte, a gente tava conversando sobre isso. E era da roça a roça. Que cidade de Minas? Santa Rita de Minas. Eu não faço nem ideia, Minas é muito Só grande. tem uma avenida na minha cidade lá. É? Era normal você ver os cavalos passar na rua. Era uma cidade de fazenda. Quase. Seus pais faziam o quê? A minha mãe trabalhava no banco e meu pai era motorista. Para motorista. E você começou a trabalhar com digital com quantos anos? Comecei com 17 anos. Tava lá na pandemia. Não é recente ainda, a gente tá falando de 18, 19, 20. 5 anos, 5 anos, 2020, Começou a pandemia, fiquei sem escola, tava precisando de dinheiro. Na época eu passei numa faculdade nos Estados Unidos. Aí eu tava precisando de grana pra ir. Você era estudioso? Pra caramba. Aí na época eu passei numa faculdade, lá em Massachusetts, é uma faculdade católica. E é roça lá também, né? É. Acho que não é roça, né? Massachusetts, nos Massa- Estados Unidos? Mas onde que eu ia era uma faculdade de tempo integral que era bem no interior, assim. Então você foi estudar lá? Eu passei pra estudar lá. Aí na época, foi pandemia, tava precisando de dinheiro. Aí eu descobri, né, recebi um anúncio do Érico Rocha, literalmente na época, R$100 em 7 dias. E era exatamente 100 mil que eu precisava pra ir, porque eu consegui bolsa. Né? Os lançamentos. E na época eu consegui bolsa, só que a bolsa cobria 80%. Os 20% que restava, aí era muito dinheiro ainda. É, porque em dólar. Que é em dólar. Então era vezes 5,5, né? E aí eu comecei a procurar, pesquisar, né? Quem procura acha, né? Aí apareceu um anúncio do Érico Rossi pra mim. Fazer grana, rápido, fácil, sem precisar de nenhum conhecimento. E óbvio que era isso que eu tava precisando, né? E aí eu fui de cara assim, entrei, comecei a fazer lançamento na época, em 2020. Seu negócio sempre foi lançamento. Sempre foi lançamento. O que é lançamento? Lançamento é monetizar primeiro. Você pega uma audiência de alguém, de alguma pessoa, ou você cria do zero, sem ter uma pessoa também, mas o mais comum é a gente criar com pessoas, né? Pega do zero o produto, ou um produto que já existe, e você faz uma campanha de vendas. Lançamento é uma campanha de vendas, onde a gente vai vender um produto através de uma metodologia que a gente consegue empilhar vários gatilhos, escassez, urgência, para a gente conseguir vender mais. O lançamento é isso. Criar essa urgência. Exato, você cria a Pra ter esse urgência, boom inicial, para ter esse investimento inicial, ter esse retorno, capital inicial, isso. É um modelo que funciona muito, principalmente em 2020 funcionava muito bem, porque não era uma coisa muito comum. Então, como era empilhamento de muitos gatilhos, acabava que a gente conseguia vender muito, com pouco período, com tempo muito pequeno de tempo e com baixo investimento. Hoje em dia já é um pouco diferente, mas ainda dá pra fazer lançamentos muito grandes com pouco investimento, mas é raro. Na época era mais comum, por quê? Porque a consciência das pessoas era bem menor. Porque hoje você tem a vacinação, né? A galera já tá acostumada a ver o tempo todo, tipo, saiba mais, arraste Exato. aqui, faça isso. Então, Isso. Mas ainda funciona muito bem, né? Esse mesmo Black Friday, lançamento funciona porque super eu bem. acredito que as pessoas agora precisem de algo a mais para elas se interessarem, não é mais tudo é novidade. Exato. Agora no passado. Mas isso dá pra fazer, né? O mercado nunca fica muito concorrido, ele fica mais sofisticado. E você tem que aprender como que você lida
em um mercado mais sofisticado, por exemplo, mercado de marketing digital, de finanças, de relacionamento, desenvolvimento pessoal. Eu já trabalhei muito no desenvolvimento pessoal. É um mercado muito saturado de pessoas, mas não é muito concorrido, é muito sofisticado, porque sempre tem como você quebrar as brechas. Principalmente agora, que se a gente pegar 2020, 2021, foi um momento que entrou muita gente no mercado. Foi quando eu entrei. Acho que você entrou também, foi? 100%. Então, assim, 2020, 2021, muita gente entrou. Agora, em 2025, está sendo um momento de troca de influências e de experts. Então, agora está tendo muita brecha para você voltar. Ano passado foi muito difícil. Esse ano também foi muito difícil trabalhar. Agora, eu acredito que ano que vem vai ser um ano muito mais fácil, porque os dinossauros estão todos aposentando ou perdendo hype. Sim, E aí todo mundo tá tá surfando agora essa nova onda, entendeu? Eu lembro quando eu tava conversando conversando com o Léo Stronda, quando eu fui lá no podcast dele, que ele comentava justamente isso, porque ele é um cara hypado, né? Mas ele vem de um outro público, que vai ficando mais velho, vai Sim. deixando mais a internet, e aí o pessoal novo vem vindo, e aí vem os novos ídolos e tal. Exato. E ele tava falando dessa dificuldade de manter essa comunicação com os seus fãs, né? Ser fiel a eles, enquanto capta esses Conta novos. pra galera, porque a gente não falou ainda. Quem é você e o que você faz hoje? Bom, meu nome é Humberto, então. Humberto, 2Berto, 3Berto, etc. Hoje eu tenho uma empresa de marketing digital, sou especialista em criação de produtos, de infoprodutos e monetizar pessoas famosas. Ou pessoas que estão começando aí também e a gente vê que tem uma oportunidade de mercado. Resumindo, o que eu faço? Eu crio um produto e vendo uma audiência. Independente se tem ou não tem audiência, e já tem 5 anos que eu estou no mercado digital, foi mais de 100 milhões aí faturados, ou infoprodutos. Já fiz muito evento presencial também, já trabalhei com gente muito famosa, muito grande, já fiz lançamento de 7 dígitos, 8 dígitos. Trabalhei com o Paulo Vieira, com a Camila Vieira, com o Thiago Fint, com o Alberto Solon, com o Spencer, sabe? Com muita gente aí já. E hoje a nossa maior habilidade é realmente a gente monetizar a audiência. Tenho audiência, mas não consigo monetizá-la. E criar produtos para essa audiência também. Então, a criação de infoprodutos e monetizar a base através deles, né? Não só infoprodutos, né? Infoproduto, mentoria, produto físico, evento presencial, tudo, né? Então, é sempre como que a gente vai monetizar uma audiência específica através de produtos, né? Produtos, parcerias, enfim. Então, essa que é a especialidade hoje. Top, então vamos voltar lá. Como que foi esse começo? Porque a maioria da galera que a gente conversa, boa parte deles, são pessoas que estão querendo um norte. Sim. E aí muitas vezes elas veem oportunidades, igual a gente tem a Man sobre isso, existe outras possibilidades de estudar isso, mas a questão é que as pessoas mas e aí? Onde? Como? Como que foi pra você começar tudo lá em Santa Rita? Santa Rita. Santa Rita de Minas. Assim, Você entrar, pegar um notebook ali e ver R$1 milhão. Como que é a escada pra isso? A gente estava conversando até da introdução do Danilo, como ele começou, as primeiras mensagens que ele mandou, os experts que ele buscou, os primeiros produtos. Como foi para você esse primeiro momento? Quanto tempo levou para você começar a ver algum retorno? Olha, eu acho que assim, o segredo, muita gente fala que começou do zero. Eu comecei do menos 10. Porque, pô, Santa Rita assim, tem 6 mil habitantes. Era roça mesmo. E a sua família, imagino que devia ter uma mentalidade. Porque assim, você falou que queria estudar fora, né? Então eu imagino que ele já tinha um certo apoio para você. Eu acreditava. Sim, não, por exemplo, você, sei lá, você tem nada. Aí você passa uma faculdade nos Estados Unidos. Porra. Sabe? É uma coisa, literalmente... O que era a faculdade? Liberal Arts. Liberal Arts. Que é isso? No Brasil, corresponde com um diploma de filosofia e teologia. Então Aluno passei... do Olavo de Carvalho. Aluno do Olavo, era isso que eu tava querendo, né? Uhum. Então, assim, passei na faculdade nos Estados Unidos. Uma coisa, sei lá, tipo... Não é comum, mas de vez em quando você vê alguém lá onde eu moro, né? Pô, passei na USP. Mas, pô, passei nos Estados Unidos, sabe? Tipo, é uma coisa inconcebível pra qualquer pessoa de onde eu sou. A barreira do inglês também, né? Pela barreira do inglês, oportunidade, como fazer... Mano, prático. Tanto que eu sou eu, não tem mais ninguém lá. Onde eu moro não tem mais ninguém, só eu. O pessoal é normal ir para os Estados Unidos e ilegal, né? Pra fazer trambicagem ou tentar outra coisa, de coiote, exato. Então, assim, pô, imagina só, pra mim era um sonho, porque eu não queria estudar aqui no Brasil. Porque eu sou contra o sistema universitário, educacional. No Brasil, eu pensei, não vou estudar aqui, vou estudar nos Estados Unidos. Já que eu não tinha nada além disso na minha cabeça pra fazer, eu tenho que passar na faculdade, mas eu não vou estudar aqui. Qual que era a minha alternativa? Estudar nos Estados Unidos. Mas você já avisava retorno financeiro? Porque era uma faculdade que não é exatamente... Não, eu pensava que assim, se eu for para os Estados Unidos estudar lá, alguma coisa eu vou tirar de vantagem, entendeu?
Mas você não sonhava ainda em ser milionário ou algo do tipo? Não. Você tinha mais um intuito de... Não. do tema da faculdade. Qual que era... Eu também quis estudar filosofia. Qual que era a minha ideia? Eu tenho que estudar. Eu não conheço a internet. Eu tenho que estudar. Mas eu não quero estudar no Brasil. Portanto, eu vou estudar nos Estados Unidos. E aí eu fiz os processos, passei na faculdade. Então, a minha cabeça é assim, quando você não... Você só consegue desejar o que você conhece. E eu conhecia, a única coisa que tinha na minha mente era estudar, fazer uma faculdade. Nossa. Então, só tinha isso na minha cabeça. Eu tenho que estudar, porque eu não tinha outra coisa além disso. Pra mim não existia outra oportunidade. Vou fazer o que além disso? Não tem, sabe, eu não sou herdeiro. Eu não tenho conexões além dos meus amigos na época. Eu não tinha um universo que nem hoje eu sei que existe por causa da internet, por causa do marketing. Então pra mim era esse caminho ou esse caminho, não tinha outro. Ou era fazer faculdade ou era trabalhar no supermercado. E era literalmente 100 mil reais que precisava. E aí eu pensei, Mas é ambicioso você achar que você consegue 100 mil reais assim, né? É porque, cara, quando não tem outra alternativa, né? Isso Isso eu não tinha, sabe? Você vai 100 mil reais em 2020. 2020. Foi o ano que 100 mil reais começou a virar no triplo. 100 mil reais naquela época é 300 mil hoje. Você tava preso dentro de casa, igual todo mundo. 2020 eu ia comprar um Camaro 2011 por 90 mil. Cara, Aí nossa. eu falei, não, vai vir a pandemia, vou dar uma segurada. Aí falei, não, tá suave, vou ver ele de novo, 2021. 200 conto. Isso aí. É isso aí. Foi um ano. Foi um ano. Então, assim, cara, quando você... E outra coisa, você tem que querer muito. Quando você tem um objetivo de... Isso me ajudou muito no começo, porque eu tinha um objetivo. É muito difícil você ter um objetivo. Às vezes a gente tem que procurar, pensar, nossa, tem que arrumar um objetivo. E quando você tá... Por exemplo, falando na minha situação hoje mesmo. Eu tenho que procurar muito um objetivo muito sólido pra mim, porque senão eu não faço as coisas. Só que não é fácil que nem a gente pensa. Pô, eu tenho um objetivo aqui, Não. É um negócio que tem que ficar martelando sua cabeça todo dia naquilo, até se achar e você se convencer de que você tem um objetivo na sua vida. Na época eu tinha um top demais, que eu preciso de dinheiro. Eu tenho que ir para os Estados Unidos, Eu acordava e dormia todo dia assim, eu tenho que ir para os Estados Unidos, preciso de dinheiro. Eu tenho que ir para os Estados Unidos, preciso de dinheiro. Então isso me moveu muito a querer fazer, a querer começar. E eu já não tinha vergonha na cara. Eu não tinha medo. Eu sabia, isso não é nada. E eu tive que fazer acontecer. Então, às vezes, não é só porque eu vim do interior. Às vezes alguém que mora em São Paulo mesmo, aqui tá no meio e acha que não consegue. Mano, se eu conseguisse ou não conseguisse, eu não tava nem aí. Eu sei que eu precisava fazer, né? O objetivo, E aí você começa a pensar em solução pro seu problema. Porque você dorme e acorda pensando naquilo. E aí eu entrei na internet, não tinha nem dinheiro pra comprar curso na época. Eu baixava os cursos lá no download do Piratão. Ou no torrent lá, pautorando, entendeu? Telegram. O Telegram lá, o pautorando, não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro pra nada, entendeu? Eu comprar um curso todo. Tanto que o primeiro curso que eu comprei, eu lembro que, assim, eu sempre juntei dinheiro. Eu sempre tive que arrumar uma forma de ganhar dinheiro, sempre. Porque, né, eu não sou Tinha rico. oportunidade. Então, sei lá, tipo, quando eu tava na escola, eu fazia trabalho pros outros, ganhava dinheiro fazendo trabalho. Né? E achava isso o máximo, né? Ganhava tipo, 20 conto de trabalho, fazia trabalho pra caralho. 20 conto pra adolescente, Mas eu tinha. Mas eu tinha meu dinheiro. Tanto que eu tive. O primeiro dia que eu tive, eu comprei um curso. Depois, quando eu juntei mais, eu comprar curso pra aprender mais. E tipo, era o único dia que eu tinha, não tinha mais nada. Nada. Mas eu comprei pra aprender mais. E comecei a fazer isso. Comecei a juntar dinheiro pra comprar conhecimento, para ver se eu conseguia aprender alguma coisa nova, entendeu? E foi assim, muito engatilhando no começo. Comecei a fazer as coisas e comecei a procurar muito expert. Eu descobri que na cidade vizinha a minha tinha um cara famoso na época. Um expert, quando você fala, é uma pessoa que tem uma audiência, pois ele é expert Que em é alguma coisa. assunto, Um cara que, por exemplo, fala de lente facial, uma mulher que fala de sobrancelha, e tem um método de sobrancelha. E basicamente o que você faz é ensiná-la a monetizar isso, além de vender mais, por exemplo, colocar a sobrancelha. Porque ela tem um limite de tempo. Ela só consegue servir a tantos clientes. Agora, se ela vende um curso dentro da internet, através de tráfego, de investimentos, consegue alcançar mais pessoas, isso é fazer a monetização de um expert. Exatamente. Então, é aquilo que eu falei no começo. Antigamente, antes de eu começar no digital, a única coisa que eu tinha na minha cabeça era que eu precisava fazer uma faculdade. Porque eu não tinha outro caminho. Depois que eu descobri o digital, eu descobri outro caminho, que não era o caminho tradicional, e eu pensei, opa, me encontrei aqui. E aí eu pensei um pouco, né, pra quem tem mais de 10 neurônios, eu acho que também ia ser uma coisa meio óbvia. Pô, eu vou fazer faculdade, vou ter um diploma de professor de filosofia ou teologia, ou ir pro seminário. Eram únicas... Você vira padre. As únicas coisas que eu poderia fazer com o meu diploma era ou pro seminário ou ser professor universitário, entendeu? Pensei, porra,
Aí eu desisti. E pensei, vou continuar no marketing. Hoje o sistema educacional, ele não educa as pessoas, ele educa com uma profissão. Aí usou essa palavra. Você não vai estudar, você não vai estudar. Quando a maioria das pessoas que vão pra faculdade nem sequer de fato estudam. Não. Elas fumam maconha, vão fazer uma festa universitária, elas vão pro bar, mas elas fazem tudo menos estudar. Estudar é o que você Exato. consegue fazer agora. Eu consigo abrir o meu celular, comunicar com o chat GPT o assunto que eu quero, procurar os caras que falam sobre isso e estudar agora. Então você nunca deixou de estudar. Exato. Você só percebeu que o caminho ali não era o caminho que ia te trazer a Exato, vida que porque você quer. faculdade 90% das pessoas vão fazer pra ganhar dinheiro. Né? E faculdade ela não te dá nada, ela só pode te tirar. Ela só te tira alguma coisa. Te dá, não dá nada. Mas todo mundo faz faculdade hoje, poucas pessoas vão procurar. Nossa, eu vou fazer porque eu tenho a minha vida, eu nasci. Não. Ah, Todo mundo quer ganhar dinheiro. E eu pensei, porra, eu vou ganhar dinheiro sendo professor de filosofia na USP. porque duas Entendeu? possibilidades. Ou é uma pessoa que tá saindo da casa dos pais e tá com a pressão familiar ali, vai fazer alguma coisa, ou é aquela pessoa que tá ali trabalhando a vida inteira e a única oportunidade que ela vê de melhorar de vida é ter um curso superior. Sim. Então essas são as duas principais públicos que estão ali na faculdade. E assim, pra quem tá aí entre os seus 17 a 20 anos, que é o período que você tem que escolher o que você vai fazer, você fica tipo assim, Desespero. toda a sua família com aquela pressão em cima de você, que você tem que fazer alguma coisa, porque senão você não vai ser ninguém na vida. E eu vou, assim, a maioria das pessoas realmente, se ela não fizer uma faculdade, pode ser que ela nem seja ninguém. E o caminho que funciona na cabeça deles é sempre a faculdade. É sempre a faculdade, Os seus entendeu? pais foi um choque isso também? Ah, foi muito. Eu tive muito problema com minha mãe por causa disso. Meu pai era meio, muito melancólicozão, então ele é meio na dele. Ele não falava muito não, mas minha mãe falava por ele, por ela e por ele. Só que, mano, eu sempre tive isso na minha cabeça. Que eu tava que nem o Cristiano Ronaldo, sou melhor, eu sou top. Ficar repetindo isso todo dia. Falar. Às vezes você nem acredita no que você tá falando. Às vezes você nem vai acreditar no seu objetivo. Ah, meu objetivo é ficar rico. Quantas vezes que a gente não acredita nisso? Só que de tanto repetir, escrever, e repetir, escrever, aquilo fica na sua cabeça e não sai, entendeu? Uma Assim, mentira que contada eu várias falo, vezes vira verdade. É. atração, velho. você vira o personagem que você acha que você é, entendeu? Por isso na internet mesmo, muita gente se perde no personagem. Eu trabalho com expert, então eu sei que muita gente é personagem. Só que de tanto o cara repetir aquilo, eu sou o melhor, eu sou o cara que mais vende, eu sou o cara que tem o melhor curso. De tanto ele repetir isso, ele acha que ele acredita na mentira. Então vamos usar isso. Já É. assim, Então vamos usar isso ao nosso favor e vamos fazer, porque assim, eu sei como que é difícil. A gente vê muito na internet que a gente precisa de um propósito, que a gente precisa de um motivo, que a gente precisa de um caminho pra gente seguir e algo maior pra gente acreditar. Só que a gente não sabe o que é isso. Eu, durante quanto tempo eu não sabia? Quando eu passei na faculdade eu tinha porque ou eu fazia isso, eu tinha um tempo, eu tinha até agosto do próximo ano pra eu conseguir. Então eu tinha um objetivo muito claro. Depois disso, eu comecei a pensar, caraca, mano, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer, né? Tipo, eu quero ter R$1 milhão. Cara, com uma semana você já fica assim, nossa, o que eu vou fazer, sabe? Você tem que ter um negócio e às vezes você não... E é muito difícil de você ter poucas pessoas que realmente, desde o começo, vão ter um objetivo fodido. Não, eu tenho que fazer isso porque eu vou fazer tal coisa. Pensando sobre ambiente, tá perto de pessoas, tá conectado. Só que nem todo mundo tem essa oportunidade, igual quando você estava lá em Santa Rita. Sim. Você vai contar com um amigo e vai 100%. falar, ô idiota. Eu levando marmita pra escola lá, eu era o mais magro, eu sempre fui muito magro, cara. Então pro cara vai lá, eu vou virar bodybuilder open, é a maior categoria, na maior, louco, doente. Então tá perto de pessoas, só que nem todo mundo tem essa possibilidade. E aí, a gente acaba tendo a internet, que é, se não a internet, a possibilidade de estar ali com aquelas pessoas, sem de fato estar. 100%. Como pessoas como nós, estamos aqui na frente de quem sabe quem que tá ali por trás da câmera, que tá ali com a gente nessa, igual o Gustavo tá aqui, igual o Rian tá aqui, outras pessoas estão aqui, então a internet tem essa possibilidade. Mas eu gostei muito de saber dessa trajetória, mas eu tô mais curioso ainda de entender como é que foi ali. Então você teve um certo sucesso logo de cara, você deu uma certa sorte. Então, eu acredito assim, eu tive sorte, mas se eu tivesse ficado sentado na minha... Nossa, vocês não têm noção do tanto de coisa que eu fiz que não dar certo. Quantas mensagens mandou? Você chamou muita gente? Nossa senhora! Na época, eu, assim, Você abordava os experts pelo direct ali? no direct, mandava mensagem pra todos os meus amigos. Cara, foi um negócio assim que eu... onde que eu comecei a procurar expert? Pelos meus amigos. Então, assim, meus amigos
que tinha uma condição melhor que a minha, eu já sabia que os pais, eles tinham também uma conexão maior do que a minha, portanto, né, conclusões óbvias, você votar nos meus amigos. Aí eu ia lá nos meus amigos e pensava, alguém aqui eu vou conseguir uma coisa, não é possível. E eu comecei, mandando mensagem, procurava. Cara, eu era... Você abordava esses caras como? Você mandava mensagem? Eu falava com eles. Mostrando oportunidade? Não, eu mandava mensagem pra saber. Só pra trocar ideia. Só vasculhava. E aí teve um dia que eu descobri que o tio de uma amiga minha era famoso. Mas foi depois de muita insistência. E quantas pessoas que eu abordei, quantas pessoas que eu lancei nesse mesmo período, lá na minha cidade. Quantas mensagens no Facebook dos grupos de marketing eu mandava. Vamos falar dessas mensagens. Cara, eu quero saber como que você... A ideia que você tem para comunicar e chegar nessas pessoas. Mas vamos agora... Mudar de ambiente? Vamos lá pro escritório? Que aí o Humberto vai contar sobre os negócios dele agora. A gente estava falando justamente sobre esse potencial de você conseguir empreender sem sequer investir R$1. E especialmente sendo capaz de se conectar, que é a habilidade que vai te possibilitar fazer isso. Porque você tentar ganhar dinheiro assim sem do nada, ou abrir um negócio como a gente estava conversando do nada, é difícil, ainda não é do nada, você ainda precisa de um outro. Esse outro é o expert que a gente está falando, que é aquele que já tem uma audiência, já tem uma expertise. O que você vai fazer é monetizar isso e entendendo toda a operação que existe ali por trás. Mas aí, a maior barreira é você precisa ter um computador, você precisa ter internet, mas você precisa do cara. Como conectar com o cara? Porque a maioria dos coprodutores são pessoas jovens, né? Tanto que vocês têm dentro da sua rede de network várias pessoas que trabalham com expert, todos são jovens. E eu sempre recebi muita oferta. Do tipo, eu já trabalho com isso, eu já não sei o que e tal, mas a credibilidade desses, principalmente por ser jovem, porque até jovem com jovem já fala, não, você não deve saber de nada, né? Você tem que ter passando uma autoridade, porque quem é você? O que você fez? O que você construiu? Como eu falei pra você, você acha que você teve uma certa sorte? Porque é muito difícil você estruturar. E aí você falou, mandou mensagem pra caramba e tal. E como que foi pra conectar? O que você faria diferente? O que você fez que deu certo pra conectar com esse expert? O primeiro passo é sempre você achar o primeiro. Depois você acha o primeiro e que o cara é relevante, os outros ficam muito mais fácil. Você tem um case. Você tem o case, exato. Mas quem não tem o case? Por exemplo, eu não tinha o case, mas eu fui atrás do primeiro. Como que eu fiz? Mas o que é que vai determinar se a campanha vai ter ou não sucesso? A primeira coisa é o mercado. Então, qual é o mercado que você está inserido? Se você pegar um cara com 5 mil seguidores, mas o cara for advogado, especialista em medicina da saúde, um nicho que está em alta pra caramba. Se você tiver um cara que é ruim de comunicação, que não tem uma boa história, que não tem uma boa imagem, se você pegar ele, você vai fazer dinheiro. Mesmo se o cara não tiver nem seguidores. Por quê? O que a gente trabalha é lista. É lista que vai comprar. E lista você adquire com tráfego. O que a gente faz não é trazer pessoas para dentro da nossa estrutura. É comprar lista. Quando a gente coloca dinheiro no Meta Ads, no Google Ads, o que a gente está comprando? É comprando lista. Então, eu estou comprando lista, essas pessoas vão ver a minha oportunidade e vão comprar de mim. Se a minha oportunidade é uma coisa que está no hype do mercado, é aí que eu ganho dinheiro. Então, o seguidor não é uma coisa, o cara tem muitos seguidores. Não. Primeira coisa é essa, é o mercado que você está inserido. A segunda coisa é o expert. Então, se você tem um expert muito bom, se você estiver no mercado ruim, vai ser muito difícil você vender. Agora, se você tiver um mercado top, com um expert muito bom, é estouro. Então, primeiro vem sempre o mercado sempre vai ganhar. Quais seriam os mercados? Quais os top 5 mercados que você vê? Porque você trabalhou desde o mercado fitness até mercado de finanças, desenvolvimento pessoal. Já trabalhei muito mercado. Olha, tem os grandes mercados são os que mais têm demanda. Então, o mercado de renda extra, finanças, investimento, tudo é dinheiro, né? Mercado de renda extra, o mercado de saúde, emagrecimento, etc. E o mercado de desenvolvimento pessoal, são os 3 maiores. Um mercado que eu sempre trabalhei muito, que foi desenvolvimento pessoal. Já lancei o cara mais famoso disso hoje no Brasil e outras pessoas também. É um mercado muito concorrido, muito sofisticado. Muito cheio de guru também, né? Muito. É assim, um mercado extremamente difícil de você achar um mecanismo para você vender. Tá saturado? Não, tá, é concorrido, tá, é sofisticado, né? Muito sofisticado. Por que é mais complexo? Porque você tem que ter mais isso aqui, ó, para você pensar em como é que você vai fazer uma campanha de marketing para você se diferenciar. E qual seria uma dica hoje para um cara que tá entrando no mercado pegar um expert desse e pegar um expert e nichar. Você pode pegar um expert de um nicho muito grande ou pegar um nicho pequeno e ser nichado. Se eu pegar, por exemplo, um médico, que nem eu dei o exemplo da tricologia. A tricologia, cannabis, é um mercado que está em alta pra caramba dentro da medicina. Então, tem alguns nichos que já estão muito em alta. Como é que você consegue identificar isso? Não é tão fácil quanto as pessoas falam, mas você consegue pegar, sei lá, você entra no Google Trends e pesquisar, vai ter alguns indícios.
Se ir no chat GPT e perguntar, vai ter alguns indícios. Só que, qual que é a forma mais fácil de você identificar? Você tem que entender os mercados. Para mim, por exemplo, mercado de medicina e odontologia é um mercado que eu consigo identificar porque eu tenho muita convivência nesse meio. Então eu sei, opa, tá em alta. Então assim, qual que é o mercado hoje que você conhece? Ah, o mercado de digital, o mercado de bodybuilder, o mercado... Pô, alguma coisa você deve saber. Algum mercado de A. Para jovem é igual fácil. Dentro do bodybuilding mesmo, houve um movimento muito grande na época dos naturais, por exemplo, porque existia a demanda para isso, até porque a geração hoje é uma geração saúde, a galera já vinha com esses conflitos de tipo, pô, vou ter que usar droga, vou ter que usar esteroides, e aí vinha a possibilidade de bodybuilding natural, teve gente que escalou gigantesco em cima disso, e hoje já não é mais. Hoje já não é mais tão forte quanto era antes, porque hoje já existe um híbrido. Mas o principal papel do marqueteiro é identificar padrões do mercado e surfar as ondas. Passou, vai para a próxima, entendeu? É isso, entendeu? E nós, eu falo, a gente que trabalha com expert. Quem trabalha com expert é um pouco diferente, mas nós trabalhamos com expert, a gente não cria nada. A gente pega uma mensagem, lapida o que é ruim e amplifica o que é bom. Então, por isso que o expert é tão importante. Além do que vem acima do expert, que eu falei, o mercado. A primeira etapa, você tem que entender muito o que você está vendendo. Não entender como fazer, mas como falar. Então, a primeira etapa foi essa. Eu entendi o que eu ia falar, mesmo sem saber nada. E como você fez para o expert te respeitar como autoridade nesse processo? Percepção e realidade. A forma como eu mostro para ele que eu sou, ele vai achar que é verdade. Então, foi por meio do gogó. Foi, não, e o que eu fiz? Eu peguei tudo que ele estava fazendo, fui lá na biblioteca de anúncios do cara, tipo, tirei print, olha os erros de português nos seus anúncios, olha como tá merda os seus anúncios. Fui lá nos rastreadores de site, olha como tá ruim suas visitas no site. E eu fiz um dossiê para ele, eu achei que na época foi até um pouco arrogante, mas deu certo. E aí imprimi tudo, fiz um relatório super básico, mas eu já cheguei lá com a bomba, entendeu? Cheguei lá, encontrei presencialmente com ele, né? E eu falei, porra, a cidade que você tá hoje, não é possível que não tenha um cara. E aí eu cheguei lá com um dossiê pronto, imprimi lá uma tática que eu sempre usei. Eu imprimia sempre folha 3. Sabe a folha 3? Aí eu enrolava bem assim, eu só tirava a fitinha, pum, aí aquele negócio desenrolava assim, o cara ficava louco assim, cara. Aí eu usava todas as táticas na minha cabeça que funcionavam na época para impressionar mesmo. Porque percepção é realidade, você não pode ser ninguém. Mas eu nunca falava que eu era ninguém. Nunca. Vou falar que eu não sou ninguém? O cara não vai dar bola pra mim. Eu já chegava lá que nem um pavão, achava que eu era o cara. E só se me perguntasse que eu ia... Mas a maioria das vezes não pergunta, não. Tinha as entrelinhas, né? Tinha as entrelinhas. E quando perguntava também, você consegue... Então, a primeira coisa é isso, tem que ser cara de pau. Porque se não for assim, porra, ninguém vai ficar com dó de você. Exato. Ninguém vai achar que você é um cara... O começo você vende gato por lebre, né? O começo você vende gato por lebre. Você tem que começar... Tadinho, deixa eu fazer um negócio com ele aqui. Porra, ninguém vai colocar dinheiro dela na sua mão achando por causa de dó. Não é assim que o mundo funciona, né? Os beautiful people vão falar o contrário, mas assim, a realidade, cara, você tem que ser... Porra, eu não sei fazer nada, mas você fecha, dá o que você sabe, entendeu? Depois de você fechar, você aprende. Foi assim. Eu fechei, sabia nada. Aprendi, nossa senhora, aqui ó, tive que estudar muito, fiz muita coisa assim. Seu primeiro lançamento foi um sucesso? O primeiro foi ruim, assim, mas o segundo foi bom. O primeiro não foi com ele. Como que você alinhou a expectativa com o Expert para também não frustrar ele? Eu chego assim, vai dar bom, confia, vai dar bom, foi o primeiro que a gente tá fazendo. Mas você não levantou números, tipo, a gente vai bater isso aqui. Não, é o primeiro, é sempre assim, qual que é a narrativa? É o primeiro que a gente tá fazendo juntos. A gente tá testando muita coisa nova, a nossa parceria nova, não tem como eu te prometer resultado. Eu vou estar sendo... Perfeito. Estudando o caso, né? É o teste, entendeu? Então assim, mas eu nem tava ligando pra isso, pra gente tem que fechar, cara, é venda, você tem que ser vendedor. Primeiro você fecha, depois você entrega, você tem que entender e fechar. Aí eu cheguei com o dossiê e falei, tá tudo errado, olha os erros de português, olha isso aqui tá errado, qualquer perfil que você entrar hoje, se o cara estiver lançando, vai ter erro. Sempre. É muito difícil achar um cara que lança e que tá tudo mil maravilhas. Então eu entrava lá e mostrei pra ele, como ele tava fazendo tudo sozinho, tava cheio de coisa. Eu falei, ele falou assim, olha pra mim assim, tá, vamos fazer um teste. E esse teste durou 3 anos e meio, que é o que a gente continuou, entendeu? Mas é o atalho é tipo ir por uma pessoa que já te conhece, igual uma garota também, você quer pegar uma garota, quer ficar com a garota, é muito mais fácil você tiver um amigo lá dentro. Um amigo gay, aquela outra pessoa, vai ser muito mais fácil. E outra coisa que você falou também é em relação ao mercado, porque aí é que tá, identificar o que é que tá dando dinheiro. Às vezes tá mais próximo de você do que parece. Eu criei a Muscle Business porque é o que tá mais próximo a mim, que é o quê? É a galera do fitness,
que têm essas dores de se posicionarem muito mal, de não terem muito retorno. Os atletas mesmo dependem muito de parceria, os profissionais da área da saúde só conseguem chegar num teto de 10, 20, no máximo 30 mil, igual hypou uma trend esses dias, um tópico falando sobre isso. E eles se sentem frustrados, porque a demanda de trabalho é muito alta. Uma vez que eles chegam ali no, nossa, agora eu vou ter liberdade, porque eu tô batendo aí 10, 20, 30k, eles vão ter liberdade porque eles só trabalham 12 horas por dia. Então esse é o meu contato mais próximo. Então começar por aí. Então assim, primeiro passo, depois você consegue o primeiro exit, e se você tem um resultado, e não precisa ser um resultado, nossa, milhões, não, se você já tem um resultado legal, tem mercado para você. E aí vai a segunda etapa para você se posicionar. Eu quero continuar com esse exit ou eu quero ir para uma próxima etapa? Porque se você for um cara que tá querendo, tá com sangue e quer trabalhar, tem muita empresa muito grande que você pode entrar e fazer seu nome. O que eu vejo? Primeiro você tem resultado para você começar a ter destaque. Depois você tem que ter um trampolim na sua vida. Porque senão você vai ficar muito na média do mercado. Para um cara que consegue uma oportunidade dessa, de trabalhar com você, por exemplo, o que ele não pode fazer e o que ele deve fazer? Cara, é muito engraçado, mas o cara que faz o básico ele já se diferencia. O que é o básico? Comprometimento, responsabilidade e palavra. O que isso significa? Se você falou que vai fazer, você vai fazer. Responsabilidade por quê? Prazos, entrega. Senão atrasa o processo inteiro, né? Isso, exato. E proatividade. O que é proatividade? Proatividade, você fazendo o mínimo, você já vai estar na frente de todo mundo. E se você fazer um pouquinho a mais, você já vai, você vai ficar marcado para sempre naquela empresa. Então, se você está entrando agora no digital e tem tempo, que quem está entrando agora tem tempo, né? Tem. E se você dedicar num projeto só e fazer seu nome, cara, vai ser o trampolim da sua vida. Igual tá acontecendo agora no mercado com muitos gurus aí. Que exatamente. Qual que é a onda que nós somos? Qual que é a análise do mercado hoje? Toda queda tem oportunidade. Eu acredito muito que agora é o momento, que nem quando eu entrei em 2020. É o momento que tá fácil de entrar. Por quê? Em 2020, 2021, muita gente entrou pro mercado. A maioria entrou nessa época. Saturou agora. Passa-se 4, 5 anos, aqueles grandes nomes do digital, das finanças, do desenvolvimento pessoal, chegou no limite. Poucos vão conseguir quebrar o limite e continuar sobrevivendo. Quem é que vai conseguir continuar? Quem tem muitos fluxos de aquisição de clientes, quem já tem um nome muito forte no offline. Essas pessoas são a minoria da minoria da minoria. Se você pegar, por exemplo, Gustavo Lima e Luan Santana, o que cada um fez? Os dois começaram da mesma forma. Gustavo Lima cresceu com a audiência dele, então ele começou a fazer músicas o público mais velho. O Luan Santana continuou falando com aquela mesma parcela da população, que eram jovens. Com o Exit vai acontecer a mesma coisa. Só que eu acho que quase ninguém percebeu isso. E a maioria das pessoas esqueceram disso também e vai tudo morrer. Vai tudo acabar. O nome vai desaparecer. Principalmente no mercado mais voláteis, que é renda extra. Teve uma vez que eu fui na palestra de um cara, esse ano aqui, só para prospectar ele. Paguei o ingresso, fui na palestra do cara. Já prospectei gente em palestra, pegando o microfone aqui, eu quero falar. Prospectando um cara, tinha 1000 pessoas, assim, eu tava prospectando um cara. Sabe? Não é só quando você começa, é até hoje, entendeu? É a cara de pau. É a cara de pau, nunca acaba. Mas ele tem fé, mano. Não, eu já sei disso. Mas essa confiança é de vendedor, mano. E você tem isso lá do comecinho. Mas a pessoa nunca vai saber se você é bom ou não. Nunca. Sim. Mas isso ela vai comprar o visual, né? A partir do momento que você abrir sua boca e você falar merda, ela vai achar que você é uma merda. Sim. Entendeu? E outra coisa, como é que você conquista? Tudo tem técnica na vida, né? Como é que você faz a pessoa, nossa, eu gostei desse cara? É 3 coisas, ó. O cara, ele não vai conectar só pelo resultado. Muitas vezes ele vai conectar em assuntos em comum que você tem. Como é que você faz? Eu sempre começo dou um elogio sincero na pessoa. Pô, cara, você é estiloso, né? Pô, bombadão, todo fortão. Elogio sincero. Tem que ser sincero, né? Porque senão não conecta. Depois, pontos em comum. Você sempre tem que achar. Eu sempre achei. A primeira coisa que eu fazia era achar ponto em comum. Quando eu prospectei meu segundo exit, o que eu tava fazendo? Ponto em comum. Ah, você conhece tal pessoa? Porra, mano, essa pessoa aqui. Você gosta de tênis? Você gosta de tênis? Você gosta futebol, de tal coisa? Você treina também? Livros, a pessoa assim na parede. Pô, você curte ler tal coisa? Eu também. Pontos em comum. Que a pessoa vai quebrando, os bloqueios vai caindo. E depois você tem que ter uma intenção de ouvir a pessoa realmente querendo entender ela. Se você fizer essas 3 coisas, se você realmente... escutativa é o segredo também. Exato. Se você tiver isso, é muito difícil de você não fechar com a pessoa. E outra coisa, ó, isso é bíblico. Deus nunca ajudou ninguém que estava parado. Quando Deus chegou para Abraão estava parado. Quando Deus chegou para Isaac não estava parado, esperando. Vou esperar aqui. Não, é agora, não.
Quando Deus chegou para Jacó, para José do Egito, para Moisés, ninguém estava parado. Ninguém. Todo mundo estava fazendo alguma coisa. Deus não ajuda ninguém que está parado, porque às vezes a gente fica pensando, não, é porque vai aparecer aqui. Porra, vai aparecer uma desgraça na sua vida daqui a pouco você ficar aí parado, entendeu? Deus não ajuda ninguém que está parado. Tem uma coisa que eu sempre fiz, é estar em movimento. Sempre. Eu falo isso para todo mundo. Às vezes eu ia para um lugar que nem sabia o que ia dar, mas eu ia, entendeu? Quantas coisas lá na minha cidade, Natal, quantas plebiscitas, essas coisas eu ia, só porque eu pensava, deve ter alguém aqui, se eu falar alguma coisa, alguém vai me notar. Quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes eu não fui em evento e pegava o microfone para falar alguma coisa, sabendo que as pessoas iam me ouvir, e eu não tava, tipo assim, mano, o que eu sei nada, mas eu tô indo lá e vou fazer alguma coisa, porque ficar parado, se tem uma coisa que não funciona, ficar parado. Eu sempre tô em movimento. E às vezes falta isso, entendeu? A sua vida não anda porque você não tá fazendo movimento em nada. Quantas vezes, nossa, eu perdi as contas, entendeu? Quantas vezes que eu não batia na porta de gente assim, tipo, do nada, eu sou amigo da sua sobrinha. Quantas vezes eu não fiz isso? Eu contei de um que deu certo, que foi o Moacir. Quantos que não deu certo? Quantas? Mas eu sempre estava em movimento. Tinha um evento de não sei o que, eu ia. E fazia de tudo para pegar o microfone e falar alguma coisa. A pessoa me notar, entendeu? É em movimento, entendeu? E aí, é muito difícil de achar expert. Porra, fácil não é mesmo não, mas mais difícil ainda é ser... Pobre. É ser pobre, entendeu? Porque ninguém vai atrás de um cara que não tem nada, que é um pobre, coitado, sabe? Só se o cara for muito caridoso. Mas se você achar um cara muito caridoso que vai te ajudar na sua vida, e saber sobre vários muita assuntos. Coisa. Quando eu estava na escola ainda e quando eu tinha tempo, até na pandemia, tinha tempo. Então eu estava muito. Então hoje eu tenho muito repertório intelectual por causa das coisas que eu estudei antes, entendeu? Então isso me ajudou muito. E as coisas que eu fechava, era tudo assim, sabe? O que eu tinha de diferencial? E não era bom em marketing, mas eu era bom em outras coisas. Eu sabia falar sobre assuntos que ninguém falava, e que o pessoal via assim, pô, esse cara é jovem, fala desses assuntos, ninguém fala. Então era muito contra-intuitivo, sabe? Eu, pela minha idade, falava o que eu falava. Então isso chamava a atenção das pessoas. Eu me reconheço muito no que você tá falando. Então eu também era um cara mais novo, gostava de falar com caras mais velhos, justamente porque eu gostava. E qual que era a reação deles? Pô, esse cara é diferente. Então eu quebrava muita barreira com isso, entendeu? Quantos experts eu não fechei assim? Nossa, gente grande. E quantos eu não continuei a parceria por causa disso? Perfeito. Eu já tinha conhecido o Humberto, né? Num ambiente mais amistoso, noturno, na vida noturna. E olha só vou falar outra coisa, quantos amigos que eu não fiz na balada e que depois me arrumou coisa? Quantos? Os meus amigos na cidade, a maioria eu conheci na balada. A gente postou hoje, eu falei hoje, Sacou? que amigos são importantes de todos os lados, tanto para cima quanto para baixo. Porque a gente tem o irmão, mas a gente tem um aprendiz, a gente tem um mestre, tem alguém acima de você, abaixo de você, ao seu lado, aquele que vai correr do seu lado, aquele que vai te ajudar, tanto aquele que vai te ensinar também. E sem dúvida, é possível fazer amigos em todos os lugares. Eu não diria que a balada é o melhor deles, mas às vezes a gente tá lá também. Mas às vezes é o único lugar que você vai conhecer gente. Todas as outras coisas que você falou servem para todas as outras áreas também. Estudar múltiplos pontos, aprender a se relacionar, se manter em movimento, ser um cara aplicado é o básico, mas não é tão básico assim, não é tão... O básico, eu diria que é o mais top do top, que é o quê? É você se apresentar no horário, ter uma certa proatividade, cumprir com o seu horário, ter responsabilidade, ter palavra. Essas são coisas que, seja um atendente do McDonald's ou um CEO de uma empresa, são úteis e que você consegue começar simplesmente aplicando. E tudo isso que a gente está conversando aqui é a base de discurso que quem está vendo o vídeo vai usar para convencer as pessoas de comprar elas. Você vê só como que esse negócio não é um negócio, nossa, agora que surgiu isso. Você pega a história do mundo. A história da espiritualidade do mundo. Era sempre assim, era barbárie total, todo mundo na confusão, todo mundo percebeu que aquela confusão fazia mal e viram que tinha que buscar a espiritualidade. Aí todo mundo ficou 100% espiritualizado. Aí quando fica todo mundo 100% espiritualizado, aí volta, não, agora a gente não pode ficar mais, agora a gente tem que buscar outra coisa. Aí cai na barbárie total de novo. Aí depois eles veem que a barbárie total é ruim pra eles, volta de novo. Aí cai de novo, volta de novo. Aí caiu de novo, nos últimos séculos. O movimento que a gente tem hoje é o quê? De voltar de novo. Então você vê que tudo é ciclo. Você vê, por que olha como que esse negócio é forte. E tudo isso que eu tô falando é pra você falar com o expert quando você for fechar com ele. Porque é isso que o cara vê. Pô, esse cara tá com um discurso diferente. Você vê que, olha, o Império Espanhol. O Império Espanhol, ele foi o segundo maior império do mundo. O Império Espanhol, em 30 anos, ele caiu. Sabe por quê? Propaganda. Propaganda inglesa. O Império Espanhol, foi o segundo maior império do mundo, que tinha quase toda a América. Uma parte da África. A Espanha e a Alemanha, porque o rei Carlos V era também rei da Alemanha,
caiu em 30 anos, por causa de propaganda inglesa. Você vê como que é forte a forma como você vai passar isso. Propaganda pura. O governo inglês fez toda uma propaganda pro povo espanhol achar que eles eram os caras mais errados do mundo, e eles começaram a acreditar nisso, e isso começou a repercutir, tanto que até hoje os espanhóis são vistos como os malvados, como os povos que são os destruidores de toda a América, e o próprio espanhol tem uma síndrome de impostor gigante nele. Tudo por causa de propaganda inglesa. O Império Britânico, na época, ele não tinha uma outra forma de conseguir acabar com a força marítima dos espanhóis se não fosse pela propaganda. Então, olha só, porra, a propaganda sempre foi usada desde os tempos primórdios, desde lá com o Império Britânico contra os espanhóis, e os mesmos artifícios e os mesmos princípios que a gente utiliza até hoje. Tudo que eu estou falando é pra você falar com o expert, entendeu? Pô, você chega e fala com o cara vai pensar, cara, esse cara sabe de umas coisas aí que ninguém fala comigo. Bom, Então, acredito que já conseguiram entender como o Humberto fez aí a carreira dele, né? Como ele construiu tudo isso. é um menino exímio. Todos os pontos principais que ele trouxe aí no desenvolver da vida dele. No geral, é você e você tem que manter isso aceso. Não é um cara... Você não se considera... Eu sei que você considera um cara inteligente, porque de fato dá pra ver que você é um cara mais inteligente que a média, mas você se preparou pra isso também e você se mantém assim. Então, esse é o nosso segundo episódio. Aqui no Last Call a gente traz todos os tipos de mentes sinistras, como o do Humberto, a gente já trouxe o Hugo, a gente tem ainda na nossa agenda aí mais ou menos mais de 30 pessoas até o final do ano ainda. Tem muita gente pra gente colocar. Tem muita gente pra colocar, pra você poder dar os seus passos iniciais também, ou quem sabe se você já tá aí fazendo alguma coisa, se movimentando, tá num platô, saber os insights necessários para poder passar disso. Se inscreva no canal, ativa o sininho, né? Para você receber os próximos vídeos, as próximas entrevistas aí, o pessoal que a gente vai conhecer. E agora os próximos episódios. É isso. Humberto, muito obrigado. Tamo junto, irmão. Prazer falar com vocês. Você tá no mercado muito bom, você pode ter um cara que é muito ruim de comunicação, que a imagem dele é muito ruim, que a história dele é muito ruim, você vai vender. Porque o mercado tá em alta. Mercado de IA. Quantas pessoas estão no mercado hoje de IA, que não sabe nada de IA, ou que sabe um pouquinho e tá fazendo muito dinheiro? Então, se você tá entrando agora no digital, e tem tempo, que quem tá entrando agora tem tempo, né? Sim. E se você dedicar num projeto só e fazer seu nome, cara, vai ser o trampolim da sua vida.